Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e começaram os quadrangulares do Campeonato Brasileiro da Série C. E no jogo que abriu essa segunda fase, o Ituano, jogando lá no estádio Almeidão em João Pessoa, na Paraíba, se deu melhor contra o Botafogo e venceu pelo placar de 1-0, largando aí na frente desse grupo C aí que também tem o Paysandu e o Criciúma. Importante resultado do Ituano na abertura dessa segunda fase da Série C. E eu vou passar então aqui para vocês aqui os detalhes desse jogo e dessa importante vitória da equipe do Ituano. Lembrando que nesse grupo ainda tem neste domingo, né, o complemento da primeira rodada, com o Criciúma recebendo o Paysandu. Esse jogo vai acontecer lá no estádio Heriberto Wilson, ó, e tem vídeo aqui no canal para detalhar toda essa primeira rodada dos quadrangulares, beleza? Bom, vou começar aqui falando então do jogo, começando pelas escalações, né, como é que Botafogo da Paraíba e Ituano entraram em campo no jogo deste sábado aí, jogo que inclusive teve transmissão pela TV Bandeirantes. O Botafogo entrou em campo aí com o Felipe no gol, experiente goleiro Felipe. Felipe que acabou aí sendo um dos personagens dessa partida, né? Daqui a pouquinho vocês vão saber por quê, quem não acompanhou o jogo, evidentemente. Então o Botafogo entrou em campo com o Felipe no gol. O Sávio começou jogando na lateral direita, mas ele só ficou 7 minutos em campo, ele saiu machucado. No lugar dele entrou o Juninho. A dupla de zaga foi o Daniel Felipe e o William Machado. E o Gabriel Araújo na lateral esquerda. Depois entrou o Tsunami. O meio de campo teve o Tinga, o Pablo. Depois entrou o Marcos Aurélio no lugar do Pablo. E o Marcos Aurélio é o que teve aí, o que criou a chance mais perigosa do Botafogo na partida. E o Clayton. No ataque, o Clayton. Inclusive até na hora lá de anotar a escalação eu achei que tinham repetido o nome do jogador, mas não. O Clayton com A, camisa 7, e o Clayton com E, o camisa 30, né? O Clayton com E saiu para a entrada do Ederson. Completando o ataque, o Elton e também o Juba. Depois, no lugar do Juba, entrou o Luan Lúcio, técnico Gerson Guzmão. O Ituano que não pôde contar aí com o técnico Mazola Júnior, que estava suspenso. O Ituano foi dirigido nesse jogo pelo Carlos Pimentel. O Ituano entrou em campo com o Pegorari no gol. A defesa formada pelo Pacheco, Matheus Silva, Matheus Mancini e Mário Sérgio. O meio de campo teve o Jimenez, depois entrou o Bruno Lima, o Igor Henrique, depois entrou o Caio Mendes e o Gerson Magrão. E na frente, o Léo Duarte, o Thiago Marques, que depois entrou o Iago Teles, e o João Victor, depois entrou o Cadu Baroni. Então essa foi a escalação do Ituano. A arbitragem, a partir desse jogo da Série C, começou a ter o árbitro de vídeo, né? Novidade então nessa segunda fase da Série C, a implementação do árbitro de vídeo. A arbitragem, né, o trio de arbitragem veio do Mato Grosso do Sul e o árbitro foi o Paulo Henrique de Melo. E ele teve como assistentes o Eduardo Gonçalves da Cruz e também o Marcos dos Santos Brito. E o árbitro de vídeo foi o Igor Juno Benevenuto. Essa então a equipe de arbitragem que trabalhou nessa partida aí, Botafogo e Ituano. Bom, primeiro tempo, o Botafogo iniciou, né, o jogo pressionando o Ituano, acuando o Ituano no campo de defesa, porém, essa pressão inicial do time da Paraíba durou muito pouco. Isso porque, aos 7 minutos, né, como eu falei, o lateral Sávio, ele dividiu ali uma bola, né, teve uma disputa de uma bola com o jogador do Ituano, ele acabou caindo de mau jeito, e só 7 minutos, 6, 7 minutos do primeiro tempo, ele acabou caindo de mau jeito, e aí precisou ser substituído. Inclusive na transmissão da TV Bandeirantes, chegou-se até a falar de fratura, né, no braço, mas felizmente isso foi descartado, né? E o que o jogador ali, pelo menos de acordo com informações passadas pelo próprio clube, o Sávio, ele teve ali uma suspeita de luxação, né? Aliás, fratura no braço assim é algo horrível, né? Ontem no jogo da Série B, o jogador lá do Operário, né, o zagueiro do Operário, acabou ali fraturando o braço também num lance muito feio, né? Então, felizmente, não aconteceu isso aí com o jogador do Botafogo e a gente espera que ele já esteja de volta aí na próxima rodada. Mas após a saída do Sávio, o jogo mudou um pouco, né? O Ituano passou a ter mais o controle da bola, passou a rondar mais a área do Botafogo. Porém, o primeiro tempo foi um primeiro tempo assim de raríssimas chances, sem emoção nenhuma, foi um jogo morno, né? Foi um jogo assim muito sem os goleiros praticamente assistiram a partida, né? No primeiro tempo. Aí veio o segundo tempo, o Botafogo novamente ensaiou uma pressão nos minutos iniciais, só que quem acabou saindo na frente, e aí foi ainda um lance decisivo do jogo,
foi o Ituano. Isso aos 11 minutos, após uma bola levantada na área. O experiente goleiro Felipe saiu muito mal do gol, saiu muito mal mesmo, assim, foi uma saída desastrosa do gol do goleiro Felipe, né? Inclusive até os jogadores do Botafogo reclamaram de falta no lance. E aí o Igor Henrique, ele acabou subindo, né, para dividir essa bola com o Felipe, a bola bateu no ombro dele, entrou, e aí foi o único gol da partida. Posteriormente a isso, não aconteceram aí grandes lances, né? O técnico do Botafogo, Gerson Guzmão, mexeu no time, fez algumas alterações, tentando jogar o time para cima. Um dos jogadores que ele colocou, que foi o Marcos Aurélio, foi o que criou a melhor chance do Botafogo, já aos 40 minutos do segundo tempo, num chute de fora da área no canto, né? Que o Pegorari trabalhou bem, jogou a bola para escanteio, e aquela ali acabou sendo a melhor chance do Botafogo, né, em toda a partida, né? Esse chute aí do Marcos Aurélio, já aos 40 minutos do segundo tempo, que o Pegorari defendeu e mandou para escanteio, né? O árbitro ainda deu mais 5 minutos de acréscimos, mas o Botafogo não conseguiu aproveitar. O Ituano ainda teve um gol anulado ali, por volta ali dos 35 minutos, né? Mas o jogador estava bastante impedido e não teve nem discussão. E o VAR, né, como eu falei, começou a ser usado nessa partida, pelo menos nesse jogo ele não foi acionado, né? Então o VAR passou em branco nessa partida. Também o jogo não teve muitos lances que pudesse aí ter a checagem do VAR. Então pelo menos nessa primeira partida o pessoal lá do VAR lá ficou de stand-by, não precisou trabalhar. Bom, agora a situação do grupo, o Botafogo tem um prejuízo enorme nessa largada, porque ele perde em casa, né? Perdeu aí em casa, e o Ituano, a exemplo do que foi o ano passado, inicia os quadrangulares com vitória. Na temporada passada, o Ituano começou os quadrangulares com uma vitória fora de casa, e nessa temporada repete aí o feito, né? Vamos ver se vai ter gás agora para conseguir aí manter esse ritmo até o final, porque o Ituano na temporada passada começou os quadrangulares muito bem, mas nas últimas 3 rodadas faltou fôlego e o Galo acabou perdendo o acesso. O Botafogo, que aliás teve nesse jogo pela primeira vez na Série C a presença do seu torcedor, né? Foi liberado ali uma porcentagem da capacidade do estádio Almeidão e o torcedor pôde pela primeira vez acompanhar o Botafogo nessa Série C, porém sai aí de campo frustrado, né? O Botafogo, que havia sido aí o terceiro colocado do Grupo A, né? Acaba aí decepcionando aí os torcedores que foram ao estádio nesse sábado e vai ter que correr atrás agora. E o próximo adversário do Botafogo é uma parada dura. Vai encarar a equipe do Paysandu lá na Curuzu, né? Então o Botafogo vai ter que correr atrás aí desses pontos aí, jogando lá em Belém. Já a equipe do Ituano encara a equipe do Criciúma, né? Vai ser aí o novo encontro da equipe do Ituano e do Criciúma, eles que já se enfrentaram 2 vezes nessa Série C. Inclusive um dos duelos, né? O duelo em Itu, que acabou com vitória do Ituano por 3-0, teve aquele lance cômico, né? Dos 2 goleiros sendo expulsos ao mesmo tempo. Vamos ver se dessa vez aí os arqueiros se comportam nesse jogo aí. E o Ituano aí talvez aí tenta aí se aproveitar do desempenho ruim, né? Que o Criciúma aproveitou, que o Criciúma teve, né? Na primeira fase aí, jogando fora de casa, para tentar dar uma arrancada aí nesse grupo C aí, esse grupo C que tá bem pesado. Bom, ainda nesse sábado vamos ter mais um jogo, né? Inclusive, enquanto eu gravo o vídeo, o jogo já deve estar começando. Lá no Colosso da Lagoa, em Erechim, o Ipiranga vai receber a equipe do Tombense. Esse jogo é válido pelo grupo D. No domingo vamos ter mais 2 jogos. Como eu citei, vamos ter aí a partida do Criciúma contra o Paysandu. E também teremos o Manaus recebendo o Grêmio Novo Horizontino, né? O Grêmio Novo Horizontino que teve aí a melhor campanha da primeira fase. Bom, pessoal, e agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desse primeiro jogo aí, dos quadrangulares da Série C? Vocês assistiram o jogo? Vocês acham que o Botafogo vai ter condição de se recuperar? Ou você acha que o Ituano largou muito bem, o Ituano vai aí conseguir o acesso para a Série B do ano que vem? Então deixa aqui nos comentários aqui o palpite de vocês, né? Lembrando que durante a primeira fase houve muita discussão a respeito aí de quais grupos eram os mais fortes, né? Porque enquanto no grupo A teve-se aí um equilíbrio muito grande, as equipes entrando e saindo do G4, se alternando na liderança, o grupo B foi um grupo onde as 4 equipes que terminaram o primeiro turno ali entre as 4 melhores se classificaram, né? Então houve uma definição mais rápida dos 4 classificados lá no grupo B, e aí gerou-se toda essa discussão de qual dos grupos era o mais forte. Bom, nesse primeiro round, né, nesse primeiro embate, o time do grupo B
levou a melhor, né? Vamos ver como é que será os outros 3 jogos dessa primeira rodada, beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e até um próximo vídeo. Valeu!